Quando se fala em turismo em Minas Gerais, já se pensa no cafezinho, na cachaça, no pão de queijo, mas o nosso estado tem muita riqueza histórica, tem paisagens belíssimas e também turismo de negócios, turismo de esporte. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no Câmara Debate de hoje, especificamente focando a cidade de Uberlândia, mas também falando da região do Triângulo Mineiro e, logicamente, o nosso estado de Minas Gerais. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou gente especialíssima no tema e eu queria muito agradecer e já de antemão já passar uma palavra inicial para você, que é o Luiz Carlos Barbosa, que é especialista em turismo. Além de especialista, ele viaja muito também, né, Luiz? Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, satisfação é minha. Essa é a vantagem, né, de trabalhar com turismo, né, em projetos de desenvolvimento de turismo aí pelo mundo todo, né? É também a vantagem de se viajar. Mas eu tenho assim, uma posição interessante, né, a respeito de Uberlândia e a região, né, porque eu estou aqui há quase 3 anos apenas, né? E tendo exatamente essa visão de mundo e todo esse processo de desenvolvimento de turismo das mais variadas regiões brasileiras. E com isso me faz, né, ter efetivamente uma visão assim, bastante otimista em relação ao potencial turístico de Uberlândia e da região. Bom, então muito obrigado pela sua presença aqui. E o Cláudio Fernandes, que é superintendente do Sinditur, é o Sindicato do Turismo de Uberlândia, né, Cláudio? Muito obrigado mais uma vez. Não é a primeira vez que você está conosco e espero que não seja a última também. Muito obrigado. Não, obrigado, eu que agradeço. O Sinditur é o Sindicato Intermunicipal, né, de hotéis, bares, turismo e similares do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, né? Então, é um sindicato que atua aí hoje em mais de 70 cidades, nessas regiões todas. E a nossa ideia, o nosso grande interesse é fortalecer, né, e desenvolver o turismo no que eu chamo nas muitas Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais é realmente um estado com as suas especificidades diferentes por região. Então, essa é a ideia do turismo e o seu fortalecimento nas muitas Minas Gerais. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Não, nós que agradecemos aqui. E o programa, todo mundo sabe, tem sempre a presença de 1 ou 2 vereadores. E hoje aqui conosco o Antônio Carrijo, vereador, e já teve muito tempo à frente da FUTEL também, que é a Fundação de Esporte, Turismo, Esporte e Lazer de Uberlândia, entende também do assunto e vai contribuir bastante com a gente aqui, não só na questão do turismo, mas também na parte legislativa em relação a esse tema. Muito obrigado pela sua presença aqui, Carrijo. A gente agradece aí, agradece a todos os participantes e realmente é um tema muito bom de falar, turismo, né? Que nós temos aí o turismo de negócio, turismo cultural, turismo religioso, turismo esportivo, então nós temos uma lenca de assuntos para debater aqui a palavra de turismo, né? Mas dizer que Uberlândia é uma cidade feliz, porque aqui, quando você fala em Uberlândia e fala em turismo, nós estamos atraindo todas as cidades vizinhas, porque Uberlândia hoje é uma cidade polo. E quando é cidade polo, se torna um pouco mais fácil de fazer esses grandes negócios. Temos grandes universidades, então nós temos turismo para fazer de toda forma. Nós não temos aqui uma praia, né? Mas nós temos o Praia Clube. Então, realmente, Uberlândia tem grandes locais que possa ser explorado o turismo, qualquer tipo de turismo. Bom, então, obrigado pela presença de vocês aqui. O tema é aberto, vocês podem ficar à vontade para debater. Eu sempre digo que o programa bom é aquele que eu fico caladinho aqui só aprendendo com vocês, né? E vamos começar pelos mais jovens, aqui pelo Luiz. Você tem quantos anos? 54, né? Acho que ele é mais jovem. Tudo bem, pode começar por mim. Vamos conversar pelo Luiz aqui e vocês fiquem à vontade. Luiz, você, nesse pouco tempo que você está aqui em Uberlândia, né? Você já viu alguns potenciais da cidade. O qual você destacaria mais, os que você mais destacaria que valeria a pena investir em turismo na nossa cidade aqui e na nossa região? Mas eu também estou investindo tempo, tenho investido tempo nesse período que eu estou por aqui, a visitar a região e exatamente levantar, né, parte de todo esse potencial. Eu já conhecia anteriormente, vindo aqui muito rapidamente, Uberlândia, Uberaba, já tinha estado 2 vezes em Araxá, né? E aí, pouco a pouco, aí estive em Araguari, vendo toda aquela questão do patrimônio ferroviário, que é muito importante, um dos projetos efetivamente assim, quase prontos, que podem ser implementados aqui na região. É um trem turístico de final de semana, ligando inicialmente Uberlândia a Araguari. Investimento relativamente pequeno, porque você já tem a linha, os equipamentos não são tão caros, isso é iniciativa numa parceria público-privada pode-se fazer.
E há um potencial, para você ter uma ideia, eu estimo que em 3 anos de funcionamento de um trem turístico e cultural de final de semana, com viagens aos sábados, domingos, feriados, vários horários, porque a distância é relativamente curta, e nesse passeio, né, além de relembrar toda a história do trem e tal, tem entretenimento, cultura, gastronomia, etc. Tudo isso devidamente, né, fazendo o conjunto, fazendo o pacote, vamos dizer assim, do passeio, da experiência, né, que é andar num trem. Você tem condições de estar assim com 200, 250 mil turistas por ano, né, só nesse tipo de segmento atrativo. Mas o grande potencial, efetivamente, de Uberlândia diz respeito ao chamado turismo de eventos. E aí tem subcategorias de eventos, né? Tem os eventos corporativos, né, que são os grandes congressos, reuniões de empresas, de segmentos profissionais e etc. Tem também a parte toda dos eventos esportivos, o Carrijo conhece muito bem a respeito disso, tá certo? E nesse particular tem o seguinte, tem uma enorme brecha de oportunidade para Uberlândia, vereador. O que é que ocorre? São Paulo já está muito saturada, dentro do ranking mundial, São Paulo é uma das cidades melhor ranqueadas em termos de recebimento de eventos, de todo tipo, feiras, congressos, etc. Só que saturou, já está saturado há uns 5 anos. Em função dessa saturação, fica difícil encontrar datas para os eventos, problema também aumenta os custos, é uma cidade com congestionamento, né, que cada vez se avoluma, tem problemas de segurança e etc. e tal. E aí, com isso, nesses últimos anos, né, algumas cidades começaram a aproveitar, né, essa já a saturação de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro por falta de equipamento para isso. São Paulo também está saturado em termos de equipamento. Falo de centros de convenções, centro de exposições e etc. Então, Curitiba começou a crescer muito nisso, Florianópolis. Por quê? O pessoal que queria São Paulo começou a procurar alternativas. E estão à busca de alternativas de cidades que tenham boa estrutura, como Uberlândia tem, em termos de hotelaria, restaurantes, né? Qualidade de vida, que a gente sabe que aqui tem mesmo. Eu que morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, sei o que é a qualidade de vida agora. em Uberlândia. Então, qual é a busca, né, de uma cidade que não esteja muito longe de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília, Uberlândia, certo? Está a 1 hora e pouco de voo de todas essas cidades. Uberlândia, isso aí é a minha aposta, Uberlândia tem condições de, em pouco tempo, 5, 6, 7 anos, estar entre as 10 cidades ranqueadas, as 10 cidades que mais recebem eventos do Brasil. Só no aproveitamento, né, dessa saturação de São Paulo e, logicamente, na captação de muitos outros eventos que se procura. Mas, para isso, há que se organizar. Então, tanto no turismo de final de semana, no turismo religioso, no turismo de eventos, de negócio, outra oportunidade, Uberlândia também... Gastronomia, que você falou. Da gastronomia. Também o seguinte, Uberlândia é um tremendo centro de quê? De saúde. Muitos hospitais, médicos, especialistas. Naturalmente, já vêm pessoas de outras cidades da região a Uberlândia. Isso também, se você começa a organizar, certo? Você tem a valorização de todos esses profissionais, e hospitais, e clínicas, e etc., combinado com o turismo, em termos da questão da hotelaria, da gastronomia, dos outros atrativos. A pessoa vem para cá, passa 2, 3, uma semana, passa mais tempo, não vai ficar só no médico, ele quer outras atrações, vai visitar outras coisas, vai impulsionar o comércio local. Então, o que me parece é o seguinte, aqui é um potencial imenso de todas essas oportunidades. Está faltando é montar um programa integrado de desenvolvimento do turismo, tá certo? Então, um programa que seja feito com participação de especialistas, mas principalmente com as principais lideranças, porque turismo é algo que diz respeito a muitos elos, né, de uma cadeia de serviços e etc. Então, um programa desse que, elaborado por especialistas, debatido, definido, né, poder público, prefeitura,
parte também do governo do Estado, e etc., e todas as lideranças empresariais, culturais, etc., se elabora um programa desse, monta efetivamente uma governança de acompanhamento e de implementação dessas medidas, avaliando ao longo do tempo, e Uberlândia poderá efetivamente, né, chegar a essas metas, né, a vencer esses desafios em termos de ampliar tremendamente o turismo, gerando emprego, renda, favorecendo os negócios locais, é o que todos desejamos. O Carrijo, aí uma dica boa para passar para o prefeito, né, de fomentar essa questão, né, de organizar junto ao Sinditur e outras entidades, aí, a ANVAP também, e você lá no Poder Legislativo também, que de alguma forma... Eu acho que de qualquer forma nós já iniciamos um grande debate. Eu não conheci o Luiz Carlos, e parabéns, né? Eu acho que é 3 anos aqui, eu tenho certeza que bebeu água do Uberlândia não volta mais não para a cidade, vai ficar em Uberlândia. Porque eu acho que você falou muito bem, nós precisamos realmente especializar. Na nossa administração do ODEL, nos 2 mandatos, é uma das prioridades do governo. Mas a cidade está crescendo muito. E ele falou muito bem aqui, hoje o Uberlândia é um centro de referência de saúde. O Uberlândia é referência em todos os aspectos. Se você pegar qualquer tipo de segmento, eu dei um exemplo, repetir a palavra gastronomia. Então hoje nós temos a questão de fazer qualquer tipo de evento de negócio, ou evento cultural, esportivo, religioso, qualquer tipo que atrair, nós vamos ter parcerias. E aí vem sim o sindicato, papel do sindicato, papel das entidades, é buscar. Ele deu uma palavra correta aqui, arrumar um especialista para que nós possamos fomentar esse tipo de empreendimento. Porque é um empreendimento que você tem que crescer ele. Você tem que tratar como um grande negócio o turismo. Porque o turismo, ele desencadeia uma cadeia de pessoas que automaticamente ganham com ele. Eu vou dar um exemplo no evento que esse eu domino, que é o evento esportivo, que eu tive a felicidade como diretor da FUTEL, com o apoio da administração do pessoal do prefeito Odel, nós conseguimos trazer aqui grandes eventos esportivos em todas as modalidades. Nós conseguimos trazer aqui as seleções de todas as modalidades, futebol de campo, futebol de salão, basquete, vôlei, handebol. Então, nós conseguimos trazer campeonatos internacionais. Então, eu vejo quando você atrai esses eventos, você pega uma cadeia de outro segmento que depende para sobreviver. Então, Uberlândia, realmente, nós temos que buscar, porque hoje a economia do agronegócio e tudo mais depende disso aí, entendeu? Quando ele falou aí de várias palestras, vou estar fazendo palestra aqui de tudo, porque nós temos aqui uma referência em universidade e faculdades. Então, Uberlândia é uma cidade que precisa ser explorada. Então, nós estamos aí hoje com o Dilson Dalpiaz, que é o secretário de Desenvolvimento. A parceria, tem certeza, de todas as entidades privadas, públicas, nós temos que ter aí, que hoje é a moda, né? A parceria pública e privada tem que ser alavancada, tem que ser feito estudo. E é isso aí. Porque nós temos aqui uma grande também cadeia de hotéis que estão se ampliando e muitas vezes você vai fazer grandes eventos e você não tem condições. Então, quando aqui eu lembro muito bem, quando o Uberlândia tinha um único shopping, o que é esse shopping? Construiu um elefante branco. Aí, de repente, esse elefante branco vira um potencial, porque a carência da região vem aqui. Vem aqui para a cidade de Uberlândia. Aí já temos 2 grandes shoppings e muitos outros mini shoppings, e tem hoje os grandes centros comerciais que se instalam como um mini shopping. Então, Uberlândia é sim, sem dúvida nenhuma, porque eu lembro muito bem, quando no Campeonato Brasileiro se tornou a sede aqui da capital de Uberlândia, o Cruzeiro, o que a gente viu de cidades vizinhas vindo para cá, vindo usar até hotel, mesmo sendo cidade perto, porque queria aproveitar para visitar o shopping, para visitar uma loja, para visitar um comércio. Então, Uberlândia é uma referência, como deu o exemplo, São Paulo está saturado, Uberlândia ainda não. Então, nós temos que buscar, através de um debate desse, surgir grandes ideias para que todos juntos possam abraçar a situação, criar legislações, criar formas de melhorar, e é isso, nós tem dúvida aqui, uma experiência de um que ocupou a Secretaria de Indústria e Comércio, pode estar dando também aí uma contribuição hoje representando o sindicato. Então, Uberlândia é isso, é uma cidade de grandes negócios. Aproveitando essa questão, que os dois aqui já magos colocaram, né? No Sinditur hoje, até como o próprio líder do governo colocou, a gente passou para o desenvolvimento econômico e turismo também, e agora contribuindo com o Sinditur, né, com o nosso sindicato intermunicipal, e você colocou muito bem aqui, né, até complementado,
que Uberlândia tem essa capilaridade de situações, de movimento e várias coisas nesse aspecto. Nós no Sinditur hoje estamos fazendo uma coisa que vai além desse processo, né, que a gente chama de desenvolver regionalmente o turismo. Né? Para isso, né, estamos observando o seguinte, há por meio de pesquisa que nós fizemos, que a sociedade ela tem buscado também fazer ou até mesmo aproveitar o turismo que não seja só o de praias ou os mais distantes ou coisa nesse sentido, ou aqueles mais regionais. E em cima disso, aproveitando que o Sinditur tem essa atuação nessas 3 regiões, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, o que nós temos observado? E até um dos projetos nossos, nós estamos começando a trabalhar, e aí o Luiz vai participar disso com certeza conosco, vai colaborar conosco lá, né, também aqui, que é a gente traçar pequenos roteiros, né, por quilometragem, ou seja, eu tenho 73 cidades, por exemplo, mais do que isso. Então eu posso traçar, aproveitando esse potencial turístico, né, também de ecoturismo, né, a parte religiosa, dentre outros, o esportivo, assim vai uma série de coisas, né? Como bem colocou um Carrijo, quando você tiver aí uma data esportiva ou outras coisas qualquer que seja, você fazer com que isso chegue às outras regionais também, os outros municípios, para que eles venham participar conosco. Isso movimentaria a economia, né? Com certeza, sobretudo o aspecto do turismo em si, e também a ideia central, também a partir da população que aqui está, ou nessas cidades, seria o quê? Que isso nós já estamos buscando implementar, né? Um projeto que a gente sabe que não é para um ano, é um projeto para 2, 3 ou até mais anos. Médio e longo prazo, né? Que é nós levantarmos as potencialidades turísticas da cidade, a partir de Uberlândia, por ser uma cidade polo, e fazer isso com todas as outras. E, a partir desse levantamento, desse potencial, nós estabelecemos o quê? Bom, o que eu tenho daqui, nessa cidade, e nas outras todas, e fazer um amarramento disso e divulgar isso. Porque um grande problema que a gente observa é que as pessoas não vão porque não sabem o que tem. É um gargalo grande, que é a informação. Muitas vezes o turista hoje está indo atrás da informação, para ele poder se estabelecer, e ele acaba não indo porque ele não sabe o que vai encontrar. Ninguém não vai sem ter uma noção do que vai ocorrer. Então, o que nós estamos fazendo hoje é basicamente isso. É procurar fazer esse levantamento, a partir de posse desse levantamento, nós possamos estabelecer, por exemplo, por quilometragem, 100 quilômetros, 200, 300, até 600 quilômetros é o raio de atuação nosso, o que a gente tem aqui e passar isso para a população por meio de uma ferramenta, pode ser um aplicativo, um site, algo nesse sentido, que o cara vai colocar ali, né, o que eu tenho aqui num raio, eu quero ir a 200 quilômetros só, o que eu tenho? Eu tenho guarda-mor, tem vazante e outras regiões com as suas diversas potencialidades, e nisso a gente desenvolver, a partir daqui para lá e de lá para cá, o turismo regional que a gente fala. Às vezes uma pessoa sai de São Paulo para ir a Brasília, passa por aqui. Aí ele já aproveita e faz esse passeio turístico aqui no Triângulo e depois segue em frente. Com certeza. Automaticamente é o seguinte, quando você atrai grandes eventos para uma cidade, como Uberlândia, por exemplo, você possibilita que essas outras cidades, Araguari, Indianópolis, Uberaba, façam também eventos. E eu vou dar um exemplo tipo de um acontecimento aqui em Uberlândia. Uberlândia não existia corrida de rua. Quando nós implantamos aqui na época do governo Odelmo, foi a primeira corrida, a segunda, terceira, e hoje nós já estamos fazendo corrida de maratona. Nós vamos ter agora, nesse domingo, no próximo domingo, vai ter a maratona, a segunda maratona aqui em Uberlândia. Vem corredores internacionalmente e de todo o país. Então você vê, uma maratona não é fácil fazer numa cidade, se é um percurso de 42 quilômetros, não é fácil. Então pra você ter uma ideia, aqui nós já temos corridas de rua que não existiam na cidade vizinha, Uberaba, Araguari, Indianópolis, Monte Carmelo, Tupaciguara. Então foi criado através de quê? Do Centro de Referência de Uberlândia. Então o turismo dessa cidade faz com que leve também o turismo para as cidades vizinhas. Então é uma coisa interessante da cadeia. Puxa a outra, né? É lógico, porque algumas cidades, por exemplo, Indianópolis tem um potencial muito grande de cachoeiras, que era desconhecido. Então o que isso faz? Faz com que, despertando um evento, porque a grande dificuldade, um evento, por exemplo, de negócio, ou às vezes umas palestras e tal, não tem condições do próprio turista ter o tempo para conhecer os potencial que a cidade oferece em qualidade. E aí, puxa vida, é aí que vê que o Cláudio colocou muito bem. Nós precisamos divulgar. O que tem em Uberlândia? Evento esportivo, cultural, gastronomia, eventos. Aí você vai elencando vários outros itens, que isso vai ajudar o quê? Ajudar a ter potencial. O que Uberlândia tem de referência? Então, aqui, volta na primeira. Nós precisamos ter especialista da área. E é lógico, todos
que estarão envolvidos, não está aqui o sindicato, mas sindicato de base, outros, FIENC, CDL, SU, porque todos ganham. Lógico. É verdade. E o papel fundamental, o poder público tem que ser O convention facilitador. virou, né? Virou a parte de eventos. Mas tem o seguinte, né? Da minha experiência, se você for procurar saber, né, dos prefeitos, dos vereadores dessas cidades que elegeram o turismo como uma das suas prioridades e tendo feito isso, trilhou um caminho, usando profissionais, fazendo a coisa correta. Porque turismo é uma atividade que pode parecer assim lúdica, de entretenimento, mas ela requer gente especializada, profissionais especializados, porque as pessoas viajam muito, comparam qualidade de serviços, se as coisas estão acontecendo, se os eventos estão acontecendo a contento, se a gastronomia efetivamente responde àquelas expectativas. E aí me preocupa, né, porque se eu for olhar o passado recente de Uberlândia e da região, é negativo do ponto de vista de atenção ao turismo por parte das autoridades públicas. Eu falo isso por um único fator, mas que ele é decisivo. A cidade de Uberlândia, né, não figura no mapa turístico nacional. Na edição, não essa anterior, na anterior ainda tinha Uberaba, tinha Araxá, deixaram de constar no mapa brasileiro de turismo que foi divulgado o ano passado. Esse mapa ele é atualizado a cada 2 anos. O que é que requer? Requer que na prefeitura tenha pessoas que reúnem os elementos, os indicadores, os dados e alimentem as bases de dados do Ministério de Turismo. Amanhã encerra o prazo para atualização do mapa que vai ser publicado o ano que vem. Agora, não é simplesmente estar no mapa. É porque se está no mapa, você tem acesso a recursos de várias fontes de financiamento. Se não está, é muito difícil. Você vai ter que contar, né, com apoio político, disso, daquilo outro, conversar com o ministro. Fica mais difícil. Até o ministro ele tem que criar uma exceção para atender município que não faz parte. Né? Você tem no Brasil, né, cerca de 1.200 municípios que são de turismo. Aqui em Minas Gerais o número é relativamente grande, é perto aí de 200. Como pode, num estado que tem 870, salvo engano, municípios, 200 fazerem parte do mapa turístico brasileiro e não estarem o Araxá, Uberaba, Uberlândia? Sabe que essa região é a região que hoje já tem o segundo maior movimento de turismo no estado? Porque a pessoa às vezes só raciocina o turismo do ponto de vista, né, de visitas lá, a parte histórica, as atrações naturais, não sei o que e tal. Aqui não, aqui tem volume de turistas que vêm para essa região, para negócio, para saúde, para eventos, para essas coisas todas. Aqui é a segunda região turística do estado, em termos de número de turistas e de número de estabelecimentos, certo? 10% dos estabelecimentos turísticos do estado de Minas Gerais está aqui no Triângulo Mineiro. 10%. 12% da mão de obra ocupada. Essa região aqui foi a região que teve o segundo maior crescimento no ano passado. Né? Perdeu para Vale do Jequitinhonha, mas é que vinha de uma base, né, menor. Tá certo? Então, cresce. Só o aeroporto aqui de Uberlândia, que é o segundo do estado, né, movimenta 12% do movimento, né, de todo o estado é aqui, esse aeroporto. Né? Dá 1.050.000 pessoas no ano de 2016. Esse ano deve cair, né, porque teve até voos que foram suspensos, etc., por causa dessa crise que a gente vive. Então, muita atenção. É fundamental, né, que as autoridades públicas responsáveis por isso elejam efetivamente o turismo como uma prioridade, mas que dê atenção, que aloquem recursos. E pensa que o turismo é uma das atividades que menos necessita investimentos e que dá os maiores retornos. Desde que seja bem feito. Porque, veja aqui, no nosso caso, muito do que você vai fomentar do turismo, você vai estimular a capacidade empreendedora, são os empresários. Se chegar a um ponto de precisar mais hotéis, tranquilamente vão surgir investidores privados que vão botar mais hotéis, mais restaurantes. Qual é o papel fundamental do poder público? Tá certo?
efetivamente estar organizando, coordenando, fazendo com que as forças e os esforços se converjam, mas se converjam numa direção que foi pactuada entre as várias partes. Isso é que chama um plano, né? Monta um plano junto, sob a liderança, lógico, da prefeitura, né? Com todas essas outras partes envolvidas. Ó, nós queremos chegar daqui a 5, 10 anos nisso, naquilo outro, nós vamos efetivamente trilhar, né? E investir em turismo de eventos, da saúde, esportivo, quer dizer, faz as escolhas, verifica quais são as ações nesse sentido, certo? E existem fontes de financiamento, não é mesmo com essa dureza toda, com essa crise que nós temos, existe o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem uma linha especial de desenvolvimento do turismo, é o Prodetur, onde o Ministério de Turismo, se ele acolher a proposta, ele entra com 90% dos recursos necessários. 10% é a contrapartida local, que o governo do estado pode participar, né, nesses 10% ou metade desse valor e as prefeituras ratearem. Mas precisa ter plano, precisa ter algo organizado, planejado, certo? Para que se possa captar recursos, pode atrair mais investidores e etc. Eu vou chamar um intervalo, já me deram o sinal ali que a gente já encerrou o primeiro bloco e a gente vai continuar esse assunto no segundo bloco. Você que está em casa, acompanhe o Câmara Debate falando hoje sobre o potencial turístico de Uberlândia e da nossa região do Triângulo Mineiro e também do estado de Minas Gerais. E não saia daí, o Câmara Debate volta rapidinho depois do intervalo. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje falando sobre o potencial turístico de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais. E não são poucos, né, esses potenciais. Aqui conosco, Luiz Carlos Barbosa, especialista em turismo, o Cláudio Fernandes, que é superintendente do Sinditur, e o vereador Antônio Carrijo conosco aqui. Cláudio e Carrijo. A gente fechou o primeiro bloco aqui com a fala do Luiz sobre essa questão de organização, de traçar uma meta conjunta focada num objetivo específico e buscar fomentar isso para que a gente tenha até inclusive recursos de fora para que possa fomentar. Seria o caso, às vezes, até de fazer um conselho, ou já existe na cidade, eu não sei. Já existe, né? O
Hoje nós até tivemos hoje uma reunião do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, que ele é pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo atualmente, né? Então, o CONTUR, ele é um conselho que já está fazendo esse trabalho e ele reúne todas as entidades hoje relacionadas ao turismo, né, da cidade de Uberlândia. Então, nós temos ali o Sinditur, né, a Convention, dentre outras, mais a VIT e assim sucessivamente, né? E nós já estamos trabalhando nesse aspecto de a gente criar, por meio de câmaras setoriais, para ficar bem dividido o trabalho, mais organizado. E aí essas câmaras setoriais vão ser divididas por parte do turismo, turismo ativo, turismo de ecoturismo, né? E dentre outros, como de negócios e eventos e assim sucessivamente. Qual que é a ideia disso tudo? Né? Criar uma organização, né? E reforçar para que isso passe a sair cada vez mais do papel, né? E aí, nesse sentido, né, nós, enquanto Sinditur, estamos participando de todas elas para que a gente possa, de fato, contribuir com a cidade de Uberlândia e toda a região de um modo geral, né? Então, o CONTUR hoje ele é um dos principais órgãos que fazem essa junção das entidades empresariais públicas e privadas no âmbito do município para que a gente possa promover e fortalecer o turismo na região toda de um modo geral, sobretudo em Uberlândia, principalmente, é claro. Eu até lembrando aqui, quando volto na palavra especialista, que eu gostei dessa palavra. O Odel sempre colocou, dentro dos seus 2 primeiros mandatos, sempre tem, o Uberlândia tem que ter projeto. Você tendo projeto, você corre atrás. Eu mesmo desconhecia essa abordagem que foi colocada aqui, que existe no Ministério do Turismo 90% de recursos, se você apresentar um grande projeto, e aí ainda pode ter até a participação do Estado. Então, realmente precisamos enriquecer esses projetos, como tem aqui o Conselho, para que possa ser explorado, porque hoje a crise que nós estamos vivendo tem que ter criatividade. Então a criatividade é que se cria e sai da crise. Então o Uberlândia hoje é potencial em todos os aspectos, entendeu? Em tudo quanto é situações que você abordar qualquer tipo de tema, você tem referência em Uberlândia. Agora precisa ser explorado, precisa se organizar. E eu acho que nós estamos passando agora um momento difícil nesse país, mas nós temos que buscar alternativas que aqueçam a economia. Porque quando você aquece a economia, todo mundo acaba ganhando. Então, o poder público, eu sempre falo, e o Odelmo, essa é uma das grandes visões desse Odelmo, que é um prefeito visionário, é buscar essas parcerias pública-privada, né, que esse é o grande momento agora, porque sozinho o poder público não dá. Então, quando se organiza, busca fazer palestras, enfim, buscar com que essa organização se torne um pouco mais fácil. Nesse sentido, aproveitando a contribuição aqui, nós estamos fazendo, em termos regionais, um apoio, né, até às prefeituras, no sentido de criar e reforçar seus projetos de leis, né, que é um ponto importante, ajudando pela nossa experiência, até mesmo aproveitando aqui que o Uberlândia tem muito a fazer nesse sentido também. Então, estamos levando até essas prefeituras que às vezes não tem nada, como você bem colocou, né, organizado em termos de turismo. Então, nós estamos procurando os vereadores, os prefeitos, né, por meio das associações, tipo a ANVAP e outras mais, que tem diversos outros consórcios intermunicipais, e levando essa questão para que eles possam, de fato, entender, olha, vamos nos organizar, criar as estruturas necessárias dentro das suas prefeituras, nessas diversas aí mais, né, e o Sinditur está presente fazendo esse trabalho hoje, né, com essas prefeituras que não têm, ou não têm conhecimento, ou não têm expressividade. Por quê? O Luiz terminou o primeiro bloco muito interessante aqui, né, que o turismo hoje, ele é praticamente, em termos de crescimento, é o dobro das médias das atividades tradicionais, crescendo aí na faixa de 8,8%, enquanto que a média, de modo geral, em cidades ou municípios que cresçam, né, em torno de 5%. Então, ou seja, é o dobro nesse sentido. E, sobretudo, o turismo nesse aspecto, aí o Carrijo falou uma coisa interessante, ele se coloca como, hoje, uma oportunidade para regiões que não têm expressividade em economias tradicionais, tipo agronegócio, outras mais, está ali o turismo, desde que você faça o devido aproveitamento e esteja organizado para tal, né? Então, esse é um ponto que nós temos observado e estamos apoiando as prefeituras, os municípios ao redor da nossa regional, para que eles possam também reforçar, porque ganha as cidades lá, ganha a nossa cidade, a gente começa a ter realmente, de fato, um turismo regional fortalecido e é onde todos os envolvidos, com certeza, vão se beneficiar de tudo isso e realmente aí a gente tem uma economia mais fortalecida, sobretudo nesse momento de dificuldade, né, onde a gente tem observado como acontece agora nesse período de crise, vamos dizer assim, a gente não gosta de usar crise, porque crise você tem que tirar o S e criar, né? E é o momento para isso, porque uns pode observar crise, mas ao passo que crise é para uns, mas para outros é oportunidade, a gente quer ficar do lado da oportunidade. E a hora que o empresário
nesse momento, como o Carriço diz, né, a gente está num momento meio difícil, né, no país, o empresário fica meio retraído ali, né, não quer investir, fica com medo, mas tendo uma forma organizada de investimento nesse setor, é a hora é agora, não é? Aproveitar a criatividade. O poder público ele tem que ser facilitador. Vou dar um exemplo, nesses 6 meses de governo, nós já apresentamos algumas sinalizações de investimento, porque o empresário acredita no governo que tem seriedade, que tem comprometimento, e isso ajuda. Porque o que nós estamos passando do governo do Estado e do governo federal é uma vergonha. Mas os municípios, nós vivemos nos municípios, nós temos que ser responsáveis. E a palavra crise, põe criar. Então nós temos que buscar criar esses mecanismos e alavancar essa crise para outro lugar. O Uberlândia não vai ter crise. Nós temos que buscar criar oportunidade, mostrar que o poder público está no caminho certo. Nós estamos buscando investimentos. Para quê? Nós recebemos agora um investimento de 18 milhões, que vai ser investido na cidade de Uberlândia, de uma grande potencial que existia aqui, de uma empresa de concessionária de veículos, vai montar um grande supermercado aqui, que era onde? Iniciou aqui, mas foi para Araxá. Então, falta o quê? Estimular esses grandes empresários que está escondido. Vou esperar. Não, peraí, Uberlândia não. Uberlândia, nós temos grandes legislações que nós mudamos agora, nesses 6 meses, para facilitar o comércio, porque o comércio fica preso com o alvará, com a BITS, e aí aquele comércio não tem como tocar. Aí eu fico com medo de investir e tal. Então, o poder público, nós temos que facilitar, criar mecanismos para que deixe o comerciante, deixe o industrial, deixe aquelas pessoas que têm recursos trabalhar. Não vamos atrapalhar, vamos ajudar e abrir os meios para que se organize. Porque hoje as entidades de Uberlândia são muito fortes. Qualquer entidade que você pega, está aqui o exemplo do sindicato. Nós podemos pegar todas elas, a gente pode esquecer nomes aqui, CDL, FIENG, UNED, a CIUB, Sindicato Rural, todas as entidades nossas aqui são fortes. Qualquer sindicato dos médicos, odontologia, qualquer tipo, você pode pegar qualquer segmento, são fortes. Uberlândia é referência, Uberlândia é exemplo. Então, o poder público tem que ajudar, não atrapalhar. Então, esse é o papel que essa administração está vindo, juntamente com nós vereadores. Nós temos 27 vereadores, e é isso que nós estamos buscando entre o Poder Legislativo, junto com o Executivo. Não atrapalhar, nós queremos somar. São um poder independente, mas com a responsabilidade de aquecer a economia e criar essas facilidades. É o grande tema hoje, é o turismo. Então, o que é? Vamos buscar o segmento do turismo, todas as oportunidades que teira e que está organizado, vamos criar meios. Vamos incentivar. Se você incentiva, é lógico que eles vão se organizar. Então, o Uberlândia é isso. Porque eu lembro, alguns anos atrás, quando tinha aqui o centro de convenção, você vê que não estava tendo grandes negócios, teve que tornar o centro de convenção, mas para quê? Para criar lá o Caulink. Porque não tinha, foi criado para consolidar. Então, foi demorado a isso. Então, hoje não, hoje já está criando e não está tendo mais espaço para fazer grandes negócios. Então, nós temos que buscar espaço também e buscar esses mecanismos. Ô, Luiz, a gente sabe que aqui o Triângulo Mineiro, a gente vê em outras regiões, por exemplo, em Goiás, ali Pirinópolis, a gente vê Chapada dos Veadeiros, o turismo ecológico borbulhando ali, né? Muita cachoeira e muita gente visitando essas cidades. E, às vezes o pessoal já está cansado de praia, vai para a cachoeira, vai para o interior. E a gente aqui no Triângulo Mineiro, a gente tem um potencial muito forte. E o que acontece que, por enquanto, está tímido isso ainda? É o produtor rural que não quer abrir o espaço da fazenda dele? Tem medo de poluição? O porquê que o Triângulo Mineiro ainda não decolou quando se fala em turismo ecológico? É preciso identificar claramente, né, os obstáculos, os constrangimentos à ampliação de determinada atividade. Pode ser problemas de legislação, né? Porque essa questão do turismo, chamado turismo rural, o ecoturismo, toda a legislação ele é muito urbana e cria uma série de dificuldades e constrangimentos para você ter essa atividade, né, fora da área urbana, no meio rural, nas fazendas, nas beiras de represas e etc. Então, muitas vezes, os constrangimentos são de ordem legal, de regulamento, e etc. Precisam ser devidamente analisados e removidos as dificuldades, porque o que todos queremos é o desenvolvimento. Às vezes, é um problema também de cultura, de informação.
certo? Então, um bom trabalho apresentando, por exemplo, exemplos, né, de outros locais onde o turismo rural está dando resultado, que está prosperando e como tem sido feito, né? Então, fazer determinadas missões, trazer pessoas, empresários bem-sucedidos de outras áreas, que chegam aqui, conversa com esse, não, peraí, não é bicho de 7 cabeças, não, dá para fazer dessa maneira. Ou levar grupos daqui para fazer visitas técnicas, guiadas, em outras regiões do Brasil, onde isso prospera, tá certo? Então, às vezes é também uma questão cultural, ou de não perceber que essa oportunidade existe. Às vezes até tem a vontade. O cara tem a fazendinha bem arrumado, faz lá, né, o queijo artesanal, tem a farinha, tem isso, aquilo, outro. Poxa, isso é... Muita gente de grande cidade quer passar um dia, 2 dias, com essa experiência, certo? E esse é um dos segmentos que mais cresce. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, sabe o que mais cresce no estado do Rio de Janeiro? É o turismo rural. Por quê? O carioca, as pessoas que moram nas grandes cidades, do Caxias, isso, aquilo outro que é da classe média ou classe alta, já está cansado da praia, disso, daquilo outro, quer outras alternativas de lazer e entretenimento, de final de semana, feriado, passar uns dias para desobilar, para, né, para se curar em termos do estresse e etc. E lá, um grande número de fazendas, devidamente preparadas por SEBRAE, por SENAC, etc., né, pelas entidades empresariais, né, começaram a arrumar, e esse hoje é o segmento que mais prospera. Então, voltando ao ponto, é necessário fazer isso de forma, né, apropriada, técnica. Identificar efetivamente quais são os aspectos que estão impedindo um desenvolvimento maior dessa atividade. Localizado corretamente, né, quais são esses aspectos, atuar sobre eles, certo? E seguramente a gente vai criar aí um movimento, né, de maior desenvolvimento desse segmento. Você está colocando muito bem e realmente estamos surpreendendo com ele. Conhece muito, tem um domínio da matéria. Mas vamos viajar o mundo inteiro. Mas a questão cultural e o que é? A legislação. Legislação. Primeiramente, o Bernardo precisa realmente criar. E aí esses mecanismos, essas entidades, ela foi feita para a cidade. Tem que achar as pessoas corretas, no lugar certo, no momento, na hora certa. Então, por exemplo, legislação. Aqui, Uberlândia, realmente nós temos órgãos fiscalizador atuante, que muitas das vezes o município pequeno não tem essa fiscalização rígida. Então, Uberlândia, para você montar qualquer tipo de negócio hoje, ela tem uma fiscalização muito rígida. A legislação nossa é mais atuais. Além de você ter a legislação federal estadual, mas a municipal acompanha e é a mais apertada aí. Inclusive de acessibilidade. É lógico, toda a legislação municipal aqui, agora o outro tema é cultura. Então nós precisamos arrumar realmente as pessoas, porque quando ele falou evento aí, principalmente rural, o Uberlândia hoje tem aqui, nós fomos cercados agora de represas. Qual potencial pode ser explorado disso? Entendeu? Então, ele falou o exemplo aqui, Rio de Janeiro, as grandes locais que tem aí a questão de praia, nós não temos praia, mas Uberlândia também tem grandes empresários, grandes cidadãos e classe média que quer sair também, não quer saber de praia mais, já enjoou, não quer saber de água quente, nós temos aqui um grande potencial de água quente perto, mas que é um local de sossego. Por exemplo, hoje eu participo, por exemplo, de um clube, que é o Cacipés, que é um potencial que precisa ser explorado. Um clube que tem 138 alqueires. Aonde que existe um clube no Brasil, no mundo, que tem esse potencial de 138 alqueires? Precisa ser o quê? Explorado, melhorado. Então, precisa realmente, lógico, projeto, dinheiro. E a legislação, nós precisamos realmente estudar. O que está atrapalhando? Pode mudar a legislação? Não pode? O que pode ser feito? Não. Então, é esse mecanismo. Então, parabéns por essa sugestão. Eu acho que tem que se alavancar. Precisamos achar as pessoas certas para cuidar desse processo. Aproveitando essa oportunidade aqui, nesse gancho de ecoturismo, sobretudo, eu estive visitando outras cidades para conhecer como fazer isso por meio do Sinditur. E nós chegamos, né, a questão era o quê? Levantar as potencialidades, temos cachoeira, bem isso que o Luiz colocou, de como chegar a essas cachoeiras por meio desse fazendeiro e outra coisa nesse sentido. E visitamos, né, Capitólio. Capitólio é uma cidade que tem 3, 4 anos, ela está hoje nesse sentido do turismo, ecoturismo, turismo rural, muito alavancado. Está crescendo bastante. E o que a gente observou lá? Que a prefeitura, como, né, o Caio colocou, não atrapalhou,
e ajudou um pouco, né? E o empresário fez o restante. Coisa simples, fazer um acesso, né? Uns têm só o acesso, tem a cachoeira, outros têm a cachoeira, um restaurante, mais alguma coisa, né? E isso hoje lá, e além do mais, bem sinalizado e informado. Hoje é um tremendo sucesso em pouco menos de 3 anos e alguma coisa. A cidade hoje de Capitólio está nesse sentido. Nós estivemos lá visitando, fizemos uma missão para conhecimento dessa realidade local e poder ver o que a gente poderia fazer para nos nortear nossas ações aqui nas nossas regionais. Observamos que lá é um grande case de sucesso, né? Por isso a gente fez esse benchmark lá, e a ideia é trazer mais ou menos os mesmos formatos para cá, né? Aí, em termos legais, né? Aí a Câmara está aqui, vai nos ajudar nesse sentido também, toda a nossa cidade, né? Para que a gente possa levar isso para fora também e fazer a mesma coisa, ou parecido, obviamente, com as devidas especificidades locais aqui na cidade de Uberlândia. É muito fácil, basta querer fazer, né? E trazer e conversar. A questão cultural é um problema que existia lá, mas aí vem a questão que eu falei no início. Quando eu não tenho algo tradicional forte, eu vou para o turismo. O fazendeiro percebeu, minha fazenda aqui tem muito pedra, que acontece muito naquela região ali, né? O solo não é tão produtivo assim em algumas regiões. Mas eu tenho a cachoeira, então eu posso fazer diferente. Aí vem alguém, mostra, e eles começaram a startar isso. Hoje é um sucesso tremendo. E a gente pode fazer isso aqui em Uberlândia. Em Uberlândia na região em todo, né? Mas sobretudo, seja mais apropriado, né, para essas outras cidades. Essas cidades. Uberlândia tem tudo, aqui, né? Quando... turismo também é a escolha de prioridades. Sim. Né? A gente está identificando todas essas possibilidades para Uberlândia, mas na verdade a gente deveria se concentrar em 2 ou 3. Tem que ter foco. E tem que ter foco. Até porque é preciso concentrar os esforços de gente, de dinheiro e etc. para alcançar bons resultados. Mas para essas outras cidades, né, menores, cidades que estão aqui na região, são outras soluções que se complementam. E aí tem um ponto importante, você vem falando o tempo todo, né, da atuação do sindicato em toda a região, né? Existem 2 estratégias importantes no desenvolvimento do turismo, certo? Ou você escolhe desenvolver aquela cidade, vou dar um exemplo, Gramado. Gramado optou por desenvolver Gramado. Hoje já desenvolve a região, mas a partida principal foi isso. Mesma coisa a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, certo? Agora, vamos aqui concentrar em Bonito. Hoje, Bonito já trabalha com Pantanal, trabalha com a região toda. Aqui em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, você pode ter um projeto, certo, específico para Uberlândia, ou você pode ter um projeto que contemple a região. Por causa de roteiros, aproveitamentos, complementariedades, a questão de romaria, que atrai muita gente agora, exatamente nesse período. Uberlândia se beneficia. Eu, por exemplo, estava vindo, né, da França semana passada, ao meu lado, uma sergipana, aí conversando com ela de Uberlândia, eu também morei em Uberlândia, não sei o que e tal. Todo ano eu pego aqui o avião, vou para Uberlândia, passo lá uns dias em hotel, isso, aquilo, outro e tal, por conta de romaria. Você percebe? Então essas coisas todas estão imbricadas. Para determinadas fontes de recursos, no governo federal ou fonte de financiamento internacional, que é o caso do BID e tal, às vezes um projeto regional, certo, é muito melhor visto do que o projeto específico para uma cidade, certo? Mas essa também é uma coisa que tem que ser debatida. Quem é que pode decidir sobre o melhor caminho? É discutir, né, entre todas as partes e chegar, não, olha, é melhor por esse caminho, porque se trabalhar só com Uberlândia vai dar foco, não sei o que e tal. Não, é melhor trabalhar com a região, porque nosso objetivo aqui é desenvolver a região toda e ter acesso a essas fontes que são mais favoráveis para projetos regionais. Eu vou ter que encerrar o programa. Esse assunto aqui a gente falaria horas e horas aqui, né? É um tema que não para. Mas eu falo 24 horas por dia. É. Até quando tá caladinho, tá pensando. Sonhando, né? eu tô pensando em projetos. Tá certo. É isso aí. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês e eu deixo uma consideração final, às vezes até o contato, que talvez algum empresário está assistindo a gente, quer entrar em contato, quer conhecer melhor esses projetos, tanto do Sinditur, do Luiz e do gabinete do Carrijo. E eu queria deixar então um espaço em 1 minuto para cada um, para a gente encerrar o programa, agradecendo imensamente a presença de vocês aqui.
O Luiz Carlos Barbosa, especialista em turismo, deu uma aula para a gente aqui. Não, que e isso, nada de aula. queria muito agradecer a sua presença aqui. Não, olha, a potencialidade é tremenda. Eu fico, assim, cada vez mais impressionado com essa potencialidade daqui da região. Acho que está faltando amarrar aí algumas pontas, viu, vereador? Para que a gente possa vir a ter aí um belíssimo projeto que desenvolva o turismo na região de maneira bastante aí acelerada, né? E eu, como agora uberlandense, né, eu me coloco inteiramente à disposição para colaborar nessa direção, contribuir das mais variadas formas possíveis, até pelo interesse de agora ser cidadão aqui dessa cidade de Uberlândia e também aqui do Triângulo Mineiro. Bom, muito obrigado, Luiz. Cláudio Fernandes, superintendente do Sinditur, muito obrigado mais uma vez, sempre contribuindo com a gente aqui. É muito valorosa a sua presença, a sua participação. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Fernando, uma vez. O Sinditur, né, está sempre à disposição da sociedade, né? Sobretudo o nosso trade turismo, para que a gente possa, de fato, fazer um grande desenvolvimento, né, e fortalecer o turismo nas Minas Gerais, a partir das nossas regionais, né, que é o ponto central. E eu acho que é o momento, você colocou muito bem, né? Agora é o momento adequado que a gente possa, de fato, trabalhar o turismo. Momentos onde a gente precisa criar oportunidades, esse é o momento. O turismo é uma fonte, uma janela de oportunidades. O Sinditur está aí à disposição, né, dos empresários, para que a gente possa, de fato, realmente fortalecer o turismo nas nossas muitas Minas Gerais, nas nossas mais de 70 cidades de atuação. Bom, muito obrigado, Cláudio Fernandes. O vereador Antônio Carrijo, primeira vez conosco aqui, espero que tenha gostado de participar do programa e não é a última, né? A gente tem aí um mandato inteiro pela frente e outros temas a gente vai discutir aqui e eu conto com a sua presença e agradeço demais a sua vinda aqui hoje. Muito obrigado, Carrijo. Eu quero aqui agradecer, eu acho que o Poder Legislativo tem que fazer o papel de quê? De fomentar, ajudar e contribuir. Tanto é que esse debate que aqui a Câmara oferece à população de Uberlândia, não só Uberlândia, Triângulo Mineiro e a região, é dizer que nós estamos com o Poder Legislativo aberto, porque ninguém nasce sabendo, nós temos que buscar as oportunidades. E aqui hoje eu pude tomar uma aula, né, desses dois grandes mentores que fizeram aqui uma explicação muito sucinta, muito bem objetiva, e buscar essas oportunidades, né, para que nós possamos realmente ajudar a melhorar a cidade. Quando você ajuda a melhorar a cidade de Uberlândia, você está ajudando a região também. Porque é isso que é Uberlândia. Eu sempre falo, eu nasci em Uberlândia, mas hoje 70% da população de Uberlândia não nasceram aqui, nasceram na região e vieram para cá. E ajudou a construir essa grande cidade. E essa cidade é exemplo hoje para o Brasil. Uberlândia é referência em tudo. E nós sempre fomos referência no final da administração do Odelmo. Eu sempre falo Odelmo porque é o último prefeito que realmente levantou Uberlândia. Nós tivemos uma tragédia de 4 anos e Uberlândia ficou parado. Mas nós vamos fazer com que Uberlândia volte novamente a trilhar, ter bons caminhos, porque nós temos aqui grandes empresários, grandes pessoas que querem o bem da cidade. Então, o Poder Legislativo está aí, quero agradecer aí o convite, coloco à disposição qualquer tema, pela experiência, né, de 7 mandatos, a gente tem condições de contribuir. Porque o que eu quero é ser aquilo que o Odelmo sempre fala, e foi lema do meu primeiro mandato, ser facilitador. Poder Legislativo, nós temos matérias que é a iniciativa do Legislativo, matéria que é do Executivo. Mas com o papel de legislador, você tem um papel de fiscalizar. Então, quando vem projeto do Executivo, você tem condições de melhorar o projeto. E às vezes uma ideia que você vem, que é a iniciativa do Executivo, às vezes até com um debate desse, você vai aprimorar as suas ideias e melhorar o projeto. Então, está aí à disposição, coloca aí o gabinete, né, a liderança do governo, à disposição para que nós possamos melhorar muito a vida da população que merece um carinho especial do poder público. Bom, muito obrigado então, Carrijo, o Cláudio e o Luiz, e agradeço também você em casa que nos acompanhou e está sempre acompanhando aqui os programas da TV Câmara Uberlândia. O Câmara Debate volta em outro programa, com outro tema, e a gente se encontra. Até lá.